Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje leremos o capítulo 12. A versão que estamos utilizando é a versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Vamos juntos mais uma vez aprender com a palavra de Deus. Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo para que possamos juntos aprender mais com o Senhor. Então hoje aqui eu peço também para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, sabe, para que possamos juntos atingir mais pessoas. Também ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Hoje eu vou começar aqui mais um dia com uma oração e eu peço que você também possa orar. Sabe, nos outros vídeos eu não falei, mas que você também todos os dias, antes de iniciar essa leitura, possa orar ao Senhor, sabe, possa pedir direção a Deus. Então eu peço que você também ore nesse dia antes dessa leitura, tá bom? Então eu vou começar aqui e você faça aí, pause o vídeo e faça também a sua oração. Pai, hoje aqui eu te agradeço em nome de Jesus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu vida, mais um dia o Senhor nos acordou, Pai. Então hoje eu te peço em nome de Jesus que verdadeiramente, Senhor, nós possamos aprender com a tua palavra. Então eu peço nesse dia que o Senhor nos ensine. Eu peço nesse dia, Senhor, que essa palavra ela gere realmente transformação em nossa vida. Então hoje eu te peço, fale conosco, Pai, pois nós necessitamos de ouvir a tua voz. Então nos ensine, Espírito Santo, nos instrua nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui e vamos juntos para mais essa leitura. Romanos, capítulo 12, na versão NVT diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, versículo 5, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal.
Apeguem-se firmemente ao que é bom. Versículo 10. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Amém? Então esse aqui foi Romanos, capítulo 12. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde absorver desse texto. Se foi um versículo, se foi uma palavra, coloque aqui para que nós possamos aprender mais com esse capítulo. Então, deixe aqui o seu comentário nesse vídeo. E eu vou deixar um ponto aqui para que você pense sobre ele e depois deixe o seu feedback, o seu retorno sobre esse ponto que eu vou falar, tá bom? E aqui eu marquei que aqui Paulo ele nos instrui nesse capítulo, sabe? Paulo nos instrui e ele começa essa instrução passando como que deve ser o nosso comportamento com Deus, sabe? E ele começa falando que Deus espera de nós que nós prestemos a Ele um culto racional, sabe? Um culto onde a verdadeira adoração é o que está sendo liberado de nós para com Deus. Paulo inicia esse capítulo nos ensinando como deve ser o nosso culto ao Senhor. Deve ser uma verdadeira adoração. Então, todas as vezes que nós estamos ali por obrigação, por fingimento, a gente não está agradando a Deus. Aí depois ele fala que nós também não devemos nos conformar com nada que nós estamos vendo, com nada que está acontecendo ao nosso redor aqui no mundo. Mas que nós devemos transformar a nossa mente para que a gente compreenda a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, Paulo, ele começa nos instruindo como nós devemos adorar ao Senhor, como nós devemos cultuá-lo, e depois dessa adoração ele nos instrui, sabe, a não nos conformar com tudo que nós vemos, mas nós trazer uma transformação para que a gente entenda a vontade de Deus. E depois que a gente entende a vontade do Senhor, Paulo traz mais instruções. Então esse capítulo aqui, Paulo nos instrui muito, sabe? E aí ele começa a nos instruir que nós devemos usar os nossos dons, os nossos talentos adquiridos, sabe? E esse dom não é mais simplesmente para o meu benefício, não é simplesmente mais para a minha comodidade,
Mas agora os dons que o Senhor me entregou é para que eu sirva ao corpo de Cristo. É para que eu ajude os meus irmãos, os outros membros que fazem parte do corpo. Então Paulo, ele agora nos instrui como nós devemos servir, sabe? Como nós devemos se entregar. E cada um tem um tipo de dom. Cada um tem algo específico para fazer dentro do corpo de Cristo. E isso é sempre em benefício do outro, não de você próprio. Então Paulo aqui, ele chega nesse momento que ele começa a nos instruir, sabe? E para finalizar, ele fala que nós devemos vencer o mal, sabe? Nós não devemos nos conformar com o mal. Então o Senhor está construindo um exército aqui de filhos para que o mal seja vencido, sabe? Para que as nossas ações sejam diferentes daqueles que ainda estão habituados com as coisas aqui terrenas, sabe? As nossas atitudes devem ser diferentes e nós devemos lutar contra o mal. Então, Paulo, ele nos dá dicas importantes aqui nessa carta, sabe? E aí eu quero que você pense nesse dia sobre essas dicas que Paulo nos deu aqui. A primeira coisa que eu quero que você pense: você tem prestado um culto verdadeiro a Deus? Sabe? E talvez você pense que é só na igreja que você presta esse culto. E se for só na igreja, você está prestando um culto fingido. Sabe? Porque nós devemos ser verdadeiro com o Senhor em todos os lugares. Sabe? Em todo o tempo nós devemos ser sinceros com o nosso Deus. Então, pense aí. Você tem prestado uma adoração sincera ao Senhor? Ou você tem prestado uma adoração por necessidade, pelo que você precisa, pelo que você quer alcançar, sabe? Porque se você tiver com esse objetivo, você está enganado, sabe? Então pense aí como tem sido a sua adoração. Segundo ponto que eu quero que você pense é se você tem realmente não se conformado com as coisas terrenas, porque elas são todas passageiras. Moda, jeito de falar, música, tudo isso é passageiro, sabe? E por isso que Paulo nos instrui aqui, porque tudo isso passa, mas se nós nos transformar, deixar a nossa mente ser transformada pelo poder de Deus, nós saberemos realmente o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor para nossas vidas, sabe? Então, a segunda coisa que eu quero que você pense é se você tem realmente sido transformado, sabe? A partir do momento que você conheceu o Evangelho, ou você ainda tem vivido a mesmice, ou você ainda tem estado na mesmice, a sua vida não mudou em nada, sabe? Você tem buscado moda, você tem buscado músicas, você tem buscado somente as coisas passageiras desse mundo. E por último, mas não menos importante, você tem usado os seus dons de que maneira? Sabe? Para que você se promova, para que você apareça, para que você seja conhecido, ou você tem usado os seus dons para edificar o próximo, para edificar o corpo de Cristo, sabe? E por último, também, eu falei que o último era esse, mas não, o último agora é esse. Você tem vencido o mal ou você tem se entregado? Você tem feito parte desse? Você é vingativo? Você não leva desaforo para casa? Então, pense aí sobre esses pontos e deixe aqui no comentário se faz sentido ou não para você esse ponto que eu pude observar lendo Romanos capítulo 12. Tá bom? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.